Amado, que o Senhor seja com você nesta data, que Deus possa guardar o seu coração, fortalecer o seu espírito e encher você de alegria, para que possamos multiplicar dentro da obra de Deus. Esse é o assunto que nós vamos falar no dia de hoje, o processo multiplicador dentro dessa etapa de jejum. É o nosso 34º dia de jejum e nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo também 2, veja como Paulo diz para Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, preste atenção agora, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Querido, o que Paulo está dizendo aqui é tremendo. Paulo está falando assim, olha, o que você ouviu eu falar, você coloque, pegue isso, arruma direitinho e entrega essa palavra, esse ensino a pessoas fiéis, que vão produzir frutos, que vão também, não vão parar, mas vão continuar a pregar o evangelho, e essas vão ter condições de poderem também divulgar a outras pessoas. Pois é, querido, é isso que estamos precisando fazer. Nesse verso, Paulo dá essa instrução sobre seu filho na fé. Olha, multiplique o evangelho. Veja só, veja como há uma progressão grande, muito grande, quando você age dessa forma que Paulo estava falando. Era uma estratégia. Paulo ensina a Timóteo assim. Se nós olharmos para esse livro todo de Atos dos Apóstolos, vamos ver que Paulo tinha muitos discípulos, mas Timóteo estava ali aos pés de Paulo, recebendo, tinha o privilégio de ouvir a palavra de Deus a cada dia. Então Paulo pegou e ensinou, ele trabalhou a vida de Timóteo, ele parou, ele gastou tempo, ele investiu, ele falou para ele: acompanhe-me, Timóteo, você vai aprender o que tem que ser feito. Ou seja, houve um discipulado, aquilo que nós ouvimos falar ontem. Esse discipulado é exatamente isso: caminhar junto, falar, ensinar, estudar, mostrar, dar o bom testemunho. E depois Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, transmite a homens fiéis. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, ele não pode ficar retido na nossa vida. Ele tem que ser transmitido a outras pessoas. E por isso Paulo está mostrando a Timóteo: Timóteo, transmita esses ensinos a homens fiéis. Agora, o detalhe importante é que ele pede para que ele transmita a homens fiéis. Esses homens devem ser fiéis. E quando eu estou falando homens, estou falando homens, mulheres, estamos falando das jovens, estamos falando do ser humano, pessoas que devem ser fiéis. Por quê? Para que o evangelho possa alcançar uma forma multiplicadora. Há cristãos que estão sem compromissos de pregar o evangelho, de fazer a obra, de estar atendendo, cuidando de crianças, no louvor, por exemplo, não tem compromisso de estar presente, não tem compromisso muito menos de poder então discipular outras pessoas, de falar, de ensinar o caminho. Por quê? Vão ensinar o quê? O que não tem, o que não estão recebendo? A necessidade do discipulado também estar próximo ao seu discipulador. Está ali parado, ouvindo, com atenção, escrevendo, anotando. Por isso eu peço na igreja que você sempre leve uma caneta, um bloco junto à sua Bíblia, para você anotar aquilo que o pastor prega, e você conferir depois em casa, acertar em casa, pedir: Senhor, fala melhor ao meu coração, porque aquele período é muito pequeno, 30, 40 minutos de uma mensagem. Então é necessário você também transmitir a pessoas que tenham compromisso com o reino de Deus, de não parar, de não fazer com que essa mensagem seja estancada. E por fim ele fala: homens fiéis ensinam a outros homens, a outras pessoas também fiéis. Ou seja, os fiéis que recebem o ensino vão ter a responsabilidade agora de passar para outras pessoas e assim sucessivamente.
É isso que vai fazer com que o Evangelho se propague. Foi isso que aconteceu no passado e é isso que precisa acontecer agora, no nosso presente, no dia de hoje. Mas infelizmente, queridos, eu falo isso com tristeza, com dor, muitos cristãos entregam essa responsabilidade de ensinar aos outros, entregam para o pastor fazer. Entregam para o missionário, para o líder, para o professor da escola bíblica, dominical. A responsabilidade é de cada crente. Ovelha gera ovelha. E se você gera ovelha como mãe, como pai, você precisa amamentar essa ovelha, você precisa cuidar essa ovelha, você precisa ensinar essa ovelha, você precisa divulgar a essa ovelha, fazê-la crescer para que ela também possa crescer e falando e crescendo e multiplicando e assim sucessivamente. Devemos ganhar almas, precisamos ganhar almas para Jesus, mas queridos, nós precisamos ensiná-las a ganhar outras almas, a gerar outros filhos. E aí, dessa forma, o crescimento será em proporções geométricas muito grande. Vejam que em 2 anos como o cristianismo cresceu. Começou com 12 que estavam escondidos. E hoje, olha quantas pessoas. Mas muitas pessoas estão abandonando os seus filhos na fé. A forma bíblica de se espalhar o reino, a glória, o poder, a majestade de Deus no mundo é um só: fazer discípulos que façam outros discípulos. Discípulo gera outros discípulos. Ou seja, se eu ganho para Jesus, eu preciso cuidar dele. Senão eu serei tal qual aquela mãe que tem a luz e abandona o seu filho recém-nascido. Você não fica indignado com isso quando você vê, deixou na lata do lixo uma criança? Abandonou numa caixa de sapato uma criança? Você não fica indignado com isso? Pois bem, pode ser que você também esteja fazendo isso, abandonando um filho na fé, um recém-nascido na fé, de repente na lata do lixo. Meu irmão, não vamos permitir que isso aconteça. Vamos usar o processo multiplicador. Vamos multiplicar, multiplicar e multiplicar, porque o Evangelho precisa ser multiplicado. Tá bom? Que você seja usado por Deus. Eu quero orar com você e clamar ao Senhor juntamente contigo nesse instante. Vamos orar juntos ao Senhor. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro, pedindo o teu auxílio a essas pessoas, ó Pai. O teu auxílio para elas, ó Deus. Suplicando o teu auxílio para que possam essas pessoas serem atingidas pelo teu poder, pelo teu Espírito. Esse meu irmão, essa minha irmã possa, Senhor, gerar muitas pessoas e discipular e ensinar, ó Deus, as pessoas para que elas venham ensinar a outras pessoas a verdade que liberta, o poder de Deus manifestado sobre nossas vidas. Meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres valorosos, discipuladores, que possamos aprender, ó Deus, a ter paciência para cuidar e zelar de cada uma dessas pessoas que o Senhor está nos dando, em nome de Jesus. Que assim seja, pelo poder de Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, te proteja e te guarda, tá bom? Até amanhã, nesse mesmo horário, se o Senhor assim desejar.